historicamente 80% das mulheres se reproduziram e só 20% dos homens se reproduziram. Então é uma desproporcionalidade de 4 vezes maior a quantidade de mulher que se reproduziu. Então sempre, antes de ter uma civilização com casamento e divisão meio que igual de homens e mulheres para todo mundo ter a oportunidade de ter família e se reproduzir, pense em quantos milhares de anos, quantos milhões de anos foram simplesmente só os 20% dos homens do topo se reproduzindo. Não é à toa que o homem é mais adaptável, não é à toa que o homem é mais forte, que o homem é mais inteligente do que a mulher. Então, de certa forma, as mulheres elas pegaram a pior mão do jogo evolutivo. Os homens pegaram a melhor mão do jogo evolutivo. Só que tudo teve um preço. Olha a quantidade de homens que teve que se sacrificar e ralar para chegar nesse estágio. E o engraçado é o seguinte, se tu for analisar, aí agora vamos falar de natureza feminina, né? Se tu for analisar os últimos 100, 50 anos, as mulheres tiveram inúmeras oportunidades de fazer essa transição de dependente para companheira de uma forma mais amistosa, de uma forma bem companheira, assim, bem de querer não só complementar o homem, mas de querer trabalhar em conjunto. Só que elas disseram não para essas oportunidades. Então imagina agora que a gente está basicamente 11 horas e 58 minutos, né? Basicamente o relógio da meia-noite, dessa mudança, dessa transição. Agora que elas estão tóxicas pra caramba, a misandria tá rolando a rodo, as leis são absurdamente injustas, a maior parte dos países ocidentais os homens são cidadãos de segunda categoria. E eles já estão condicionados há décadas a utilizar outras alternativas para satisfação sexual deles. E tá surgindo no horizonte a oportunidade aí do útero artificial. Imagina o desespero, compreende essa transição? E isso, se tu for ver, assim, dá para pesquisar. Eu acho que é Estados Unidos que tem partido é uma coisa bem inicial, e eu não sei se tem essa iniciativa também em outros países da Europa, só que eu não vou lembrar qual é o nome do cara, do representante lá dos Estados Unidos. Só que ele falou que a gente está perdendo muito tempo discutindo algumas coisas e na próxima década, nas próximas 2 décadas não vão ser tão relevantes por causa da evolução tecnológica. É que nem aquele pessoal assim falando assim, de pesquisa com célula-tronco e tudo mais. Enquanto a gente tem o Ocidente discutindo se tem que fazer isso ou não, a China está lá fazendo pesquisas bem mais de ponta, entendeu? Inevitavelmente os negócios acabam se normalizando. Então agora pode estar o pessoal assim discutindo, não, mas vão começar a proibir boneca sexual. Nem todo homem vai aceitar isso, é besteira, ou vão começar com aquele shaming, homem de verdade não precisa disso. Não importa, o negócio vai entrando no mercado, o negócio vai se tornando mais acessível. Como eu falei no começo do vídeo, Breitbart, canal de mídia independente, de direita, falando, em 50 anos o negócio vai estar normalizado. Robôs, tanto para homem quanto para mulher, vamos falar de igualdade agora. E, aliás, teve uma pesquisa, acho que foi no Reino Unido, no último ano, nos últimos 2 anos, no qual 30% dos entrevistados falaram que fariam um robô. Teve até uma experiência que eu fiquei sabendo essa semana que fizeram um profile de uma sexual no Tinder, e eu acho que em 2 horas tinha alguns milhares de likes ali. Obviamente, a robô ficou simplesmente jogando tudo para a direita, só que olha a quantidade de cara que olhou para o robô e pensou... Então, concluindo, vamos pela regra do taoísmo, pela regra do menor esforço. O que exige menos esforço é o que provavelmente é o que vai acontecer. Então tu pensa assim, as mulheres abrirem mão dos privilégios delas. Olha, impossível. Conhecendo a natureza feminina é um negócio para dar gargalhada. E como eu já disse, talvez aquelas 20% ou 5% que estão dentro dos 20% podem fazer isso, mas e os outros 80% das mulheres? Vão insistir em querer ser dependentes, entendeu? Seja do governo, seja dos homens. Não tem que fazer, tá entendendo? É que nem aquele caso da criança mimada que tu tem que ir lá e tirar o negócio dela à força, compreende? Então, já que elas não vão abrir mão disso, porque é impossível, porque é criança mimada, ou vai ser governo que vai tirar, ou simplesmente por razões econômicas o negócio vai ser retirado, ou vão ser imigrantes que vão começar a moldar a cultura de uma forma mais patriarcal, de uma forma menos feminista. Só que essa é a primeira alternativa, delas perderem os direitos, os privilégios delas por bem ou por mal, ou porque abriram mão ou porque foi retirado. Só que a alternativa que eu acho que tem maior possibilidade de acontecer, mais viável, é simplesmente Como eu já disse, homens já estão condicionados a consumir tanto a alternativa quanto a real. O cara faz o dele, digamos assim, digital, só que ele faz o analógico também. Ele tem o dele no computador, só que ele sai com umas gurias no Tinder, entendeu? Então o homem já está condicionado a consumir a alternativa. A alternativa vai se tornar cada vez mais realista e cada vez mais avançada. O checkmate, a cereja no topo do bolo, é o útero artificial.
E alguém está tendo que lutar, se degladiar, se matar para fazer isso acontecer? Não, está simplesmente acontecendo naturalmente. Basicamente, é um sistema de mercado. Toda hora que surgir alguma necessidade, vai ter alguém querendo desenvolver um produto para saciar aquela necessidade. E como os homens são os produtores, não só os defensores e protetores da sociedade, eles são os produtores também da sociedade. Então veja aí, como eu já falei uma vez no Hangout com o Fox, o mercado ele está se mexendo para satisfazer as necessidades masculinas. E não é de hoje, o mercado está fazendo isso já fazem décadas. Conforme os homens eles foram se afastando aí do casamento, da paternidade, foi aumentando a quantidade de homens solteiros, independente da quantidade de recursos que eles têm, foram surgindo alternativas para eles ocuparem o tempo deles. Da mesma forma, alguns desenvolveram algumas coisas para eles se ocuparem, hobbies e objetivos, só que o mercado também quis abocanhar essa fatia, quis prover essas fontes de satisfação, essas fontes de entretenimento. Aliás, essa é uma das premissas daquele livro da Dr. Helen do Man on Strike. Então, quem garante que agora, por exemplo, nessa parte do útero artificial vai ser diferente? A parte das bonecas praticamente já ocorreu, e conforme as mulheres elas quiserem manter essa resistência, querer se manter presa ao passado, querer ser dependente ao invés de ser companheira, basicamente querem a liberação, mas não querem a emancipação, não querem se tornar independentes. Mais e mais homens vão ir simplesmente para aquilo que exige menos esforço, que é mais barato, que é menos arriscado. É regra de mercado. O mercado ele sempre ganha. Então, basicamente, a transição é inevitável. É basicamente aquela frase das máquinas, né? Resistir é futilidade. E as mulheres que quiserem fazer parte desse mundo novo, elas vão ter que step up o game delas. Elas vão ter que se esforçar mais, elas vão ter que fornecer alguma coisa, trazer alguma coisa para a vida do homem, enriquecer a vida do homem de alguma forma. Seja através de prazer sexual, seja mais prazer sexual. Não está sendo mais só o suficiente, então que seja através de uma companhia agradável, seja através de ajudar ele a carregar os custos da casa, da aposentadoria mais tarde também, ser uma companheira, não só uma companheira de fazer companhia, mas de ajudar a carregar o fardo, entendeu? Da mesma forma que elas deveriam ter ajudado a carregar o fardo da sociedade, ajudar a carregar o fardo assim da vida do homem, de ter uma família, ter uma vida juntos. Só que a gente já está vendo que a maioria delas estão resistindo a isso. Então, conforme a tecnologia for aumentando, conforme as alternativas forem se tornando cada vez mais viáveis, elas vão perder cada vez mais relevância. E daí vai ser aquela mudança. Hoje o homem é que foi na base do ou vai ou racha. Aí o jogo vai virar. O vai ou racha vai ir para o outro lado. E veja só que interessante para concluir agora. Eu falei que durante a maior parte da história da humanidade, 80% das mulheres se reproduziram e só 20% dos homens se reproduziram. A partir do momento, estou falando do artificial, estou falando da reprodução artificial. A partir do momento que a reprodução artificial ela se tornar acessível e comercializável, considerando que o homem tem uma capacidade produtiva maior que a da mulher, é mais forte, é mais inteligente, a gente pode chegar num estágio, veja bem, nós tivemos um estágio antes da civilização em que 80% das mulheres se reproduziam, 20% dos homens se reproduziam. Durante o período de civilização, com relacionamentos monogâmicos por lei, de tudo quanto é nação, tudo quanto é estado, o único relacionamento legal para constituir família e se reproduzir era a monogamia. A gente chegou numa paridade, 50% dos homens se reproduziam, 50% das mulheres se reproduziam. Considerando um mundo novo de reprodução artificial, com útero artificial, levando em consideração que o homem tem uma maior capacidade produtiva, então ele vai ter uma facilidade maior para pagar o preço, sabe-se lá quanto é que isso vai custar? 100 mil reais, 200 mil reais para cada filho. Mas, veja bem, o cara que quiser ter um filho sem ter que dividir a guarda do filho com uma mulher, sem ter que se incomodar com a justiça, basicamente ter o filho só para ele, para criar do jeito que ele bem entender, pode parecer um preço legal, um preço acessível, ainda mais para um cara que não tem que sustentar mais ninguém. Então, veja bem, a gente pode chegar num estágio que, pela primeira vez na história da humanidade, mais homens vão se reproduzir do que as mulheres. E, novamente, eu não estou falando isso num tom de misoginia. Não, na verdade, quanto mais eu aprendo a respeito da natureza feminina e quanto mais eu compreendo o que é a hipergamia e como ela opera, eu não consigo ter aversão às mulheres. Eu tenho uma mistura de indiferença com pena, só que eu poderia me manter tendo pena se elas não estivessem ferrando com a sociedade na qual a gente vive, né? Basicamente elas usam a insatisfação delas para destruir a sociedade. Então eu acho que o mais seguro é manter a indiferença mesmo.